Nós conseguimos ainda mais spoilers que vazaram hoje mais cedo, mas não somente do capítulo 91 de Mass no Valkyrie, mas também sobre os spoilers adicionais que saíram do primeiro capítulo do spin-off Apocalipse dos Deuses de Shumatsu no Valkyrie. E de longe, a maior informação que tivemos, que eu já quero mencionar aqui, são todas as batalhas e seus participantes que vão estar nesse novo torneio que usa o sistema de blocos, onde quem vencer passa para a próxima fase e assim diante, até sobrar somente um lutador, assim como acontece em Rikyu-Sensen e Mahou Taisen. E já indo direto ao assunto, falando sobre os 16 lutadores que vão participar. Tirando aqueles que obviamente nós já conhecemos, que eu mencionei no vídeo anterior, temos alguns que nem mesmo podem ser considerados deuses. Mas como sempre o Shumatsu deve dar aquele seu jeitinho especial para fazer o personagem se tornar pelo menos um ser divino. E primeiro ali que vai lutar contra o Sun Wukong é o Prometeu, que na mitologia grega é um titã que deu o presente do fogo e da arte da metalurgia aos humanos. Mas infelizmente eu não conheço muito sobre esse personagem para ficar falando os detalhes dele na mitologia. Mas eu acho que ele realmente vai ser um ser divino, como anjos ou demônios, mas não um deus propriamente dito. E quem souber mais dele aí embaixo do que eu, já coloca nos comentários que eu quero entender mais sobre Prometheus, tendo em vista que ele é até que bem famoso. E o próximo deus na lista é o Suzaku, da mitologia chinesa, que é representado por um grande pássaro vermelho que se assemelha muito a uma fênix, e ele é um dos 4 deuses celestiais da China, que controlam os 4 céus que são divididos em 4 partes. E o próximo deus, que nós também não conhecemos, é o Nezha, que é um nome que eu sinceramente nunca ouvi falar em toda a minha vida. Mas depois de pesquisar, eu descobri que ele também é um deus da mitologia chinesa, que é o deus protetor no taoísmo, que é o nome também do terceiro príncipe do Lotus. Mas eu realmente não sei o que esperar desse personagem na questão de batalhas, já que ele vai especialmente contra a Morrigan. E outro deus que vai lutar contra Ahura Mazda, que foi o deus mencionado nos spoilers, que tem aquele corpo dividido em 2, é um ser chamado Muramasa, que lá na mitologia, na verdade até mesmo nem é somente uma mitologia, uma história, é um forjador de katanas, que diziam ser amaldiçoadas. Então eu acho que a história dele pode acabar sendo uma das mais interessantes de se ver até agora, considerando que a história desse personagem, chamado Muramasa, pode acabar tendo algo similar às espadas amaldiçoadas, ou que ele realmente acabe usando uma no meio da luta. E finalmente, depois desse, vem um deus que pelo menos eu tenho um pouco de conhecimento, e ele se chama Enma-Daioh, que segundo o budismo, é um dos 10 deuses que julgam os mortos no mundo dos espíritos, sendo o mais importante entre eles, e o seu nome significa Grande Rei Demônio. É ele que julga as almas para saber se vai para o céu ou vai para o inferno. E eu só conheço ele por conta de Dragon Ball, quando Goku está indo pelo caminho da serpente depois de morrer pela primeiríssima vez. E quem vai enfrentar o Enma-Daioh é um deus chamado Shinigami, que todos devem conhecer de Death Note ou Bleach, que significa Deus da Morte. Mas como existem vários deuses da morte, eu não faço ideia de quem possa ser esse personagem, ou se realmente no Shumatsu existe somente um Shinigami. E para variar um pouco a lista de chineses e japoneses consequentemente, o próximo da lista é o Leviatã, dito ser um monstro incontrolável da Bíblia, que só pode ser derrotado por Deus. E eu acho que por ele ser um deus, vai cair na mesma questão do Bel também ser um deus, mas ao mesmo tempo um demônio e um monstro muito poderoso que chamam bastante minha atenção. Mas por falar em demônios, quem vai estar enfrentando o Leviatã é um demônio chamado Belial, que ele é da mitologia cananita, assim como Bel, e é mencionado na Bíblia como o oposto da luz e do bem, além de ser o demônio mais importante na Terra, e foi dito ser um rei do inferno e comandante de 80 legiões. E por essa descrição, eu acho que vou acabar torcendo para esse demônio por conta de que ele aparenta ser muito forte e a descrição sobre ele acabou despertando muito a minha curiosidade. E já chegando nos últimos 2 da lista, temos mais um que já tem minha atenção completa e também minha torcida na batalha, o Surtur,
que é o único da mitologia nórdica nessa lista inteira. Mas pelo menos, ele é o líder dos Gigantes de Fogo e um Jotun ancião. E segundo o Ragnarok original, além dele ser uma figura muito importante nesse acontecimento, é ele quem deveria lançar fogo aos 9 reinos e causar destruição. E isso me deixa com expectativas bem altas para ele no mangá, já que parece ser um personagem muito importante, até mesmo para ser adicionado em um spin-off. E por último, o deus ou ser divino que eu estou menos animada para ver é a Hydra, que é um monstro dragão com várias cabeças, que tem aquilo de a cada vez que uma cabeça é cortada, nascem 2 no lugar. Mas o que mais me desanima nesse personagem é ele ser grego e também de ter somente o fato de ser um monstro conhecido em diversos lugares. Não é como se fosse um deus desconhecido como alguns outros que estão na lista, ou algo mitológico muito importante. É somente um ser que apareceu demais em várias outras obras. Mas pelo menos, essas batalhas mostraram que, aparentemente, a Morrigan realmente é a única mulher que vai lutar, ou ter algum ser divino que vai ser feminino, como a Hydra ou o Pássaro Vermelho Chinês, que tem até uma possibilidade pequena. Mas seguindo em frente com outros spoilers, um dos detalhes mais legais que saíram, na minha opinião, é que como Heimdall está ocupado com o Ragnarok normal que conhecemos, quem estará apresentando esse novo torneio é a primeira aprendiz dele, que se chama Yaruru, que é muito mais bonita e fofinha do que o Heimdall. E apesar das roupas dela serem bem adultas, se é que me entendem, eu gostei muito do design dela. Ela parece uma personagem muito animada e divertida, e que usa o microfone misturado com uma trompa, que eu já achei também muito melhor que o megafone do Heimdall. Deixa ela até mais bonitinha de se apresentar com o tapa-olho de flor. E também saiu a primeira página realmente, que vai ser desse capítulo do spin-off, que é quase como se fosse o início do Shumatsu, mas visto de outra perspectiva. E graças a isso, também tivemos o título do primeiro capítulo, que é Guerra do Apocalipse. E outro momento fofinho que também vai aparecer nesse capítulo é do protagonista Chulain conversando com um cachorrinho que parece ser dele, chamado Gesh, que é um cachorrinho pequenininho, todo peludinho e fofinho, a coisa mais linda que eu já vi no Shumatsu, que eu nem sabia que tinham cachorros ali. Logo antes do protagonista fazer uma entrada no estilo Luffy em Marineford, segurando uma coisa enorme do seu lado que parece uma madeira ou alguma coisa parecida, mas que possivelmente deve ser algo importante para ele ter levado até no meio da reunião exatamente onde Zeus estava. E pelo visto, pelas páginas que recebemos, o Chulain, sendo um semideus, passa por uma certa discriminação pelos outros deuses, incluindo Ra, que ele vai ter que enfrentar no meio da batalha. O que pode até ser meio interessante. O Chulain vencendo batalhas contra todos os outros deuses que estavam pensando dele ser fraco ou não gostam dele por falar mal dele ser uma mistura de um deus com um mortal. Um semideus, exatamente. Mas aí eu me pergunto se o Hércules tinha passado por essa discriminação antes de ser realmente nomeado um deus. E as últimas páginas que recebemos como spoilers é uma delas inteirinha dedicada ao Sun Wukong, que tem aquela aparência que todos nós estamos esperando que seja muito boa, ou pelo menos uma personalidade que compense, e outra do Ares, como sempre, sendo o alívio cômico de todo esse mangá, até mesmo do próprio spin-off. E sobre os spoilers do capítulo 91 de Shumatsu, quem estava querendo ver o Rudra até que conseguiu, mas não no spin-off, mas sim um capítulo extra dele e seus amigos indo visitar o Shiva, na época quando ele ainda estava no hospital, e assinando aquela cúpula que recuperou os braços dele com coisas engraçadas tipo um cucu. Mas sobre a batalha em si, tivemos uma cena ainda mais bonita, do Okita indo para a batalha com sua forma de demônio, ficando cada vez mais evoluída, e o Kondo, que cuidou dele, lembrando de quando Okita era vivo, batalhando e que ficou doente, provavelmente já mostrando um sinal de que logo o passado dele deve aparecer nos capítulos. E sobre a batalha, vimos o Susanoo contra-atacando, mesmo não esperando que o Okita fosse atacar ele de frente. E como sempre, o capítulo depois dessas partes de batalha termina com o Susanoo fazendo uma pose especial, falando sobre o seu ataque. Mas dessa vez, ele menciona com toda certeza de que o Okita não vai ser capaz de desviar e vai terminar a batalha com esse golpe. E sinceramente, eu queria muito que isso que o Susanoo fosse verdade,
mas ainda faltam pelo menos 3 a 4 capítulos para o final dessa rodada. Então vamos ter que aguentar esses dois mais um pouquinho. Mas eu já aviso pra vocês que eu tô torcendo pro Sun Wukong, Surtur, Enma-Daihou e o Belial. Então já coloca nos comentários quais deuses vocês estão torcendo e qual sua torcida. E também qual deles vocês acham que vai vencer o torneio para realmente participar do Ragnarok. Que eu realmente não faço ideia de quem poderia vencer, além do próprio protagonista. E também outro aviso, já fiquem alertas, porque se sair muitos spoilers sobre o capítulo de Shimatsu antes do oficial, eu também vou estar preparada, fazer vídeos e trazer ainda mais informações para vocês. Então, de novo, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para vocês estarem sempre bem preparados.